Senhoras e senhores, meninos e meninas, isto é uma viagem pela música. RCE. As músicas mais badaladas do momento. Amocha comigo. Esta é exclusiva. Agora vem aí a música. Tens alguma batida para mim? 5, 4, 3, 2, 1, 0. O programa vai começar. RCE. O conteúdo de qualquer programa apresentado na Rádio Clube Imigrante é da inteira e exclusiva responsabilidade do seu autor ou locutor. Olá, muito boa noite. Bem-vindos então a mais um programa Política e Politiquices aqui na Rádio Clube Imigrante. Como sempre, são 8 horas e 30 minutos, na Suíça menos uma hora em Portugal. Como é de hábito, aqui nas quintas-feiras é sempre assim. Pois é, meus amigos, cá estamos mais uma vez com a nossa produção, está a Maria Fernandes, e temos então também José Barros, claro, o nosso convidado especial, aquela pessoa que apresenta e que nos vai falar então aqui um bocadinho dessas políticas e politiquices do nosso país e também não só do nosso mundo. Não é assim, José Barros? Muito boa noite. Muito boa noite a todos os ouvintes e em especial à equipa de produção. Mais uma vez, e pela segunda vez, pelos vistos, vamos então entrar no ar com a temática políticas e politiquices, sempre naquela vertente de que política é aquilo que devia ser feito em prol da comunidade e bem feito. A politiquice é a forma comercial como os grupos tratam de governar a sua vida, aliciando, no fundo, o voto dos eleitores um pouco ingênuos. Claro, e é, como diz o José, é o segundo programa, é verdade, como teve início então na semana passada, esta emissão, que vai levar até os ouvintes, como referiu bem, então, o estado da nossa política hoje, atual, e não só, não é verdade? Hoje, o que é que temos aí na agenda, José Barros? Ora bem, então nós para hoje... Como em todos os programas, temos sempre dois momentos principais, um primeiro dedicado à análise da situação nacional e outro dedicado à análise da situação local. E local, obviamente, indo buscar assuntos do concelho onde resido, mas que eventualmente poderão ser situações que se verificam nos outros concelhos do nosso país. Hoje, o que eu trago de caráter nacional é uma análise da situação político-partidária do momento e que perspectivas é que nós poderemos, enquanto cidadãos, apresentar para o futuro do país. Em termos de análise da situação política local, vamos tratar de como será a atual situação de ordenamento do território do Concelho da Póvoa de Lanhoso e que possíveis regras e princípios poderíamos aplicar no sentido de ter um melhor ordenamento contrário àquilo que atualmente existe. Posto isto, eu penso que podemos já passar ao tratamento da análise nacional. Se o Paulo está bem. Vamos lá. E, portanto, relativamente então ao enquadramento político nacional, podemos começar por dizer o que é a atual situação político-partidária que se vive no nosso país e, basicamente, já deu para perceber por qualquer português comum que parece que estamos num impasse de alternativas governativas para o país. Aliás, não é só de agora que se tem esse sentimento. Possivelmente, talvez há mais do que 5 anos que os eleitores chegaram à conclusão que não existem alternativas credíveis para a situação governativa vigente. E, portanto, a culpa é de quem? Eu penso que a culpa está dos dois lados. A culpa está nos eleitores, que não sabem, obviamente, escolher bem, mas também estará do lado dos dirigentes que não sabem preparar as elites governativas.
Aquilo que nós temos assistido ao longo dos tempos é que efetivamente são pessoas que estão na política de uma forma amadora, portanto sem preparação quer académica, quer moral ou intelectual para saber exercer bem as competências que se exigem a alguém que deve ter uma visão muito abrangente da sociedade, do seu funcionamento, dos valores, ética e interesse do bem comum. Portanto, não é isso que nós hoje observamos. O que observamos é, no fundo, haver um grupo de pessoas apostadas apenas em resolver a sua vidinha, isto é, subir na vida, e obviamente os instrumentos político-partidários são os melhores para subir e bem na vida. Portanto, temos visto que eles enriquecem hoje de uma forma meteórica, pessoas que não têm nada na vida, de um momento para o outro, entrando na política, ficam riquíssimos. E é rápido. E é rápido, nem mais. Tanto que, inclusive, alguns, sabendo que o poder é muito fugaz, portanto, ocorre num espaço temporal muito bem definido, de 4 a 5 anos, tenta, nesse tempo tão curto, realizar, de facto, grandes fortunas. E, portanto, porque a qualquer momento poderá ser posto na prateleira, não é? Pelos competidores internos do partido a que pertencem. E, portanto, o que nós vemos é que o que lhes interessa, obviamente, como qualquer, possivelmente como qualquer cidadão, é tentar, digamos, o totoloto das suas vidas. E, efetivamente, na política conseguem, e bem. E não é com o salário que nós lhes pagamos, que já é demasiado, mas é sobretudo com o tráfico de favores e influências que se consegue em determinados cargos, não é? E, portanto, eu penso que isso nem nos interessa estar agora aqui a debater, porque é muito bem sabido pelas pessoas e sabe-se muito bem como é que é fácil enriquecer na política. A questão é que, em termos de regime, porque temos que falar nestes termos assim mesmo, o regime que, no fundo, é uma espécie de alternância de ditaduras entre dois grandes partidos, está neste momento comprometido. E comprometido porquê? Porque quer no chamado diretório PSD ou no chamado diretório PS, não existem neste momento figuras de relevo que tenham consistência, que tenham preparação política, que tenham alcance e visão no sentido de nos conduzir à saída da crise, e portanto o que os eleitores veem é que tanto faz votar no PS ou no PSD, ou na coligação, ou na coligação, exatamente, o impasse manter-se-á, porque efetivamente neste momento os diretórios partidários governativos estão reféns da política financeira, pura e simplesmente. Isto é, já não existe uma política de estadismo, aquela política em que alguém de uma forma abrangente consegue regular todos os poderes e orientar o país para atingir o benefício desse mesmo país, ou melhor, de objetivar o bem comum de todos. Portanto, não há ninguém capaz de o fazer. É igualdade, não é? Exatamente. Não há ninguém capaz de o fazer porque precisamente não sabe como, e por outro lado estamos debaixo de uma emergência financeira que nos deixa subjugados à ditadura do capital, basicamente. E, portanto, uma vez que estamos tolhidos por esse poder financeiro mundial, nada resta aos nossos governantes do que cumprir rigorosamente aquilo que eles quiserem. E o que eles querem é o que nós temos visto. Portanto, se eles decidem um dia pedir juros mais altos, pedem, e não há ninguém que lhes bata ao pé. E, portanto, no fundo, o que acontece nos países, nomeadamente os países que estão sob resgate, como o nosso, é determinado pelos apetites financeiros de uma elite mundial que age na sombra, que não tem cara, e que, quando lhes apetece, envia técnicos de terceira categoria ou até menos, para impor ordens e regras aos políticos que deviam estar na primeira linha de defesa dos povos. E, efetivamente, o que nós constatamos é que, tanto no PS como no PSD, existem líderes frouxos, fracos, despersonalizados, com pouca preparação académica e filosófica, e, portanto, desconhecedores da chamada postura estadista de defesa dos interesses das pessoas que lhes pagam o salário, que somos nós enquanto eleitores,
ficamos, no fundo, preocupadíssimos porque o que nós temos feito, e há uns tempos para cá, é tirar o pior para pôr um mal, e que depois se revela cada vez pior relativamente ao anterior, porque se nós começarmos a fazer aqui um diagnóstico da evolução política e económica do país desde 2000, temos reparado que de governo para governo há um empobrecimento gradual da classe política e produzem aquilo que eu costumo chamar a geração política de plástico. Isto até é verdade. Eu até acrescentava, portanto, já que estamos a falar neste assunto, eu até acrescentava, como estamos a falar nestes dois partidos, quando não é um é o outro, quando não é assim, eu às vezes até costumo dizer que são bons vendedores, né? Portanto, eles vendem a publicidade, que é a publicidade gratuita, e o povo parece que cai sempre nessa lenga-lenga. Não há meios de dizer assim, pronto, agora já comprei isto, testei, não gostei, vou mudar, mas quando muda para outra coisa que vai ser igual. Portanto, devia haver uma terceira alternativa, não era, digamos assim, apostar numa terceira alternativa para que se pudesse também testar outra coisa diferente. Não se tem nada a perder, uma vez que já estamos mal, numa situação precária, né? Acho que devíamos testar uma terceira alternativa e ver se são mais credíveis ou que são mais tenham outra competência e, como disse o José Barros, que defendam, sobretudo, os interesses do povo. Precisamente, pronto, não há dúvida que é como o Paulo diz, quer dizer, os nossos politiqueiros atuais, e que no fundo estão a comandar os destinos dos dois principais partidos, só aprenderam de facto a arte do comércio. O que é que eles vendem? Vendem palavras, vendem sonhos, vendem ilusões, vendem mentiras, aldrabices, enfim, é o que eles nos vendem. E no fundo é comparado àquilo que é o marketing comercial. Claro. Se virmos bem, se olharmos para o marketing de venda... Eu sou dessa área, por isso é que eu falo assim. Mais. Isso é muito apropriado, Paulo, é muito apropriado, quer dizer, porque eles no fundo sabem desempenhar o papel de comerciantes como qualquer empresa que vende qualquer produto. Isto é, vende-se a ideia, vende-se o conceito e depois o produto até pode nem existir, mas o que importa é que as pessoas sejam aliciadas, não é? Para comprar o produto. Depois ele está a ser vendido, meus amigos, quer dizer, o que é preciso é faturar. Agora, se fizermos aqui um paralelo entre a atividade empresarial e a atividade politiqueira, na atividade empresarial o que acontece? Enganam-se de facto os consumidores, não é? Porque nada corresponde àquilo que o marketing diz do produto, mas no fundo estamos a dar um produto que o consumidor consome e que lhe resolve qualquer problema, de facto. Não pode não ficar satisfeito, mas pronto, satisfaz algumas coisas, não é? Claro. Pronto. Agora, relativamente ao marketing politiqueiro, isso não é bem assim, quer dizer, primeiro criam-se ilusões, fala-se ao coração das pessoas, faz-se um marketing espetacular, que se calhar também já não é muito convincente, porque se calhar só consegue ainda colher os mais ingênuos e que neste momento já é uma minoria digamos, dos cidadãos. Sim, a geração também vai mudando, não é assim? Claro, as pessoas vão aprendendo, quer dizer, vão começando a ver que no fundo é tudo marketing, é tudo mentiras, é tudo engano, e que no fundo eles estão lá para se governarem e, portanto, já desconfiam daquilo que é oferecido. E, portanto, o que acontece? Enquanto que a empresa dá qualquer coisa em troca, os políticos, depois os politiqueiros, melhor dizendo, não dão nada. Porque primeiro prometeram e depois deixam as pessoas à porta na expectativa de vir a receber alguma coisa e ninguém recebe nada, vem tudo de mãos a abanar. E isto é pior do que estar a vender um produto, não é? Claro, claro. Porque as pessoas aqui sentem-se mesmo pior que enganadas. Vá lá. Pronto, sentem-se pior que enganadas, porque é o mesmo que eu dizer, abrir uma padaria e dizer, meus amigos, vou dar-vos o melhor pão do mundo, venham todos à padaria, as pessoas fazem fila e, entretanto, já me passaram um cheque para a mão, não é? Claro. Claro. E eu depois digo a toda a gente, olha, meus amigos, afinal eu não quero vender pão, vou vender-vos areia. E as pessoas dizem, como é que é? Então eu paguei para o pão e afinal estás-me a dar areia? Claro. Como é que o consumidor se comportaria em relação a uma empresa que agisse desta forma? É o mesmo quando são enganados, por exemplo, quando mandam vir um produto pela internet, encomendam um smartphone e de repente aparece em casa um saco de batatas. Pronto, como é que as pessoas se sentem? Isso é isto. É isto que acontece hoje. Na politiquice, não é? É isso. Portanto, mesmo. Obviamente os cidadãos ficam furiosos, não é? Ficam furiosos. E, portanto, a fúria é tanta que, costuma-se dizer, deixam de dar para aquele peditório.
O problema é que tem que aguentar depois daqueles anos, não é? Que são 4 anos, se não me engano. O mal é esse, é que nós não temos condições para dizer, meus amigos, o senhor disse-me que ia vender smartphones e oferece-me areia. E, portanto, Claro. como me enganou, como me burlou, com licença, saia daí e deixe para aí outra pessoa Eu acho vender. eu acho que costumo brincar com isto, mas acho que devia existir uma DECO para a política. Claro, Se está a perceber, e se os ouvintes estão a perceber, a DECO é a entidade que regula, portanto, é mais. que defende os consumidores, não é? Os produtos. Não, e é mais grave que isso, porque as pessoas aí é que está, é que isto é o caricato da situação. Mesmo nessa área, quando as pessoas julgam que alguém defende os seus interesses enquanto consumidores, pensam sempre na DECO, correto? Mas Claro. o que é facto é que a DECO é uma entidade particular. Mas o curioso disto tudo é que existe uma entidade pública criada para defender os direitos do consumidor, portanto está a absorver, obviamente, uma parte do orçamento para funcionar e ninguém vê nada produzido por essa entidade. Claro, lá está. Antigamente se chamava o Instituto de Defesa do Consumidor e que depois passou a Direção-Geral do Consumidor e penso que ainda permanece mais ou menos com essa designação. Agora, o que é que eles fazem? Eu não vejo nada. O que eu vejo é uma ASAI. A ASAI sim é que ainda vai fazendo alguma coisa E na também se defesa... calhar é pressionada a fazer, não é? Exatamente. Vai fazendo alguma coisa em termos... Também está no interesse do governo, não é? De recuperar. Exatamente. Pronto. Quer dizer, no fundo é mais uma prova de que os governantes ou governantezinhos são hábeis a produzir departamentos ministeriais e direções gerais e não sei o quê para não funcionar e apenas para colocar, se calhar, amigos que os ajudaram a reger, digo eu. Pronto, e portanto isto é só no fundo demonstra o estado calamitoso a que chegou o Estado português. E agora a questão, e aproveitando um bocadinho as palavras que o Paulo disse há um bocadinho atrás, é que respostas podemos dar a esta A situação. solução. Quais são as soluções, claro, neste caso. É evidente que se não houver resposta, e obviamente a resposta só pode vir de quem faz a crítica, e que são os cidadãos, isto entra num processo de degradação e que normalmente culmina em revoluções. Ora, eu não estou a ver ninguém no momento a preparar revoluções, porque não é tão fácil fazer revoluções dentro do espaço europeu como se fazia no contexto em que os Estados eram quase independentes uns dos outros. E, portanto, se nós fizéssemos uma revolução militar, naturalmente que as entidades europeias tratariam logo de fazer aquilo que atualmente a América faz relativamente à Rússia, boicotes económicos, e, portanto, nós, se já estamos pobres, ficaríamos na miséria, não é? Temos que ser conscientes relativamente a isto. Eu sei que, às vezes, há vontade de voltar a pegar em armas e depor, mas isso é a via da loucura, portanto, já não faz sentido, até porque nós também já evoluímos mentalmente e sabemos que... Claro, e acho que há outros caminhos por onde podemos escolher. O pouco da democracia representativa que temos e partir para uma democracia mais participativa. E, portanto, é nesse contexto que, efetivamente, a sociedade civil está a mexer-se. E ainda na apreciação daquilo que é o quadro político partidário nacional atual, efetivamente os cidadãos estão a organizar-se, embora congregados ao abrigo de associações já existentes, e eu passo a comunicar que, efetivamente, existem entidades associativas para a cidadania que estão a organizar um congresso, o Congresso da Cidadania, em março, em Lisboa, onde se procurarão respostas para a crise que, mais do que económica ou financeira, é uma crise política, uma crise ideológica, uma crise mental, o que quiserem chamar. E, portanto, descobrindo-se que faltam valores de vulto nos atuais partidos de poder, há que encontrá-los na sociedade civil e, portanto, o Congresso da Cidadania vai de encontro a essa necessidade. Procura que as pessoas intervenham nesse Congresso, eu próprio também intervirei com uma comunicação ao Congresso. Esse Congresso que tem lugar em Lisboa, em março. Em março, ok. Em março, portanto, em meados de março. Quem pode participar? Não percebi, Paulo. Quem pode participar no Congresso? Todos os cidadãos que assim o entenderem. Porque o mote deste Congresso é: participem todos aqueles que sentirem que podem dar um contributo positivo para o atual enquadramento político que o país vive. Eu, obviamente, senti-me nessa obrigação
Já preparei a comunicação que basicamente vai fazer um diagnóstico da atual situação político-partidária nacional e até sociológica, porque a problemática tem que ser abordada pelos dois lados, isto é, a qualidade dos dirigentes, mas também a qualidade dos eleitores, e só eles é que produzem uma situação que nós vivemos atualmente, uma situação de impasse. E conhecendo depois, digamos, os nossos males, fazendo o diagnóstico, como quem vai ao médico, não é? Sim, sim. Conhecendo o diagnóstico, podemos depois, aí sim, prevenir a evolução da doença, da situação, e tentar melhorar o estado do paciente. E, portanto, o paciente não é tanto o território, mas sim, porque o território é belíssimo, como nós sabemos, mas sim as pessoas que cá vivem. E, portanto, temos que prepará-las para uma evolução no sentido de participarem mais ativamente no processo de decisão política, porque isto de nós confiarmos a decisão política elites dá no mesmo, portanto é um princípio, uma porta aberta para a corrupção, porque obviamente se eu digo a alguém, decide tu, que por mim eu só te dou o cheque em branco para tu durante 4 anos fazeres o que tu quiseres, eles fazem o que nós vemos, portanto corrupção e mais corrupção. E, portanto, não há forma de os regular, de os controlar, de os demitir se saírem da linha. Até porque a própria Constituição é um bocadinho omissa, porque só prevê a regulação entre elites, não é? Entre o poder judicial, entre o poder militar e político e pouco mais. E isto quer dizer que as elites estão mais ou menos reguladas umas pelas outras, mas depois quem paga as elites, que somos todos nós cá em baixo, não temos qualquer capacidade de regular esses poderes, não é? Mas lá estão. E se assim é, obviamente não há democracia, não é? Por este ponto de vista não há democracia. Quando muito há uma imposição, não é? É uma imposição, não deixa de ser uma imposição. Isto é, nós dizemos, escolhemos, não é? De onde a onde, ou melhor, nós escolhemos. Nós damos o aval às escolhas, porque efetivamente eles já estão escolhidos, não é? Isto é, entre eles escolhem alguém e colocam esse alguém para receber votos. Portanto, à partida, as nossas soluções ficam logo condicionadas, não é? Nós não escolhemos coisa nenhuma, nós só vamos dar o aval àquilo que eles já escolheram. Ou então, abstemos de votar. Portanto, Exatamente. Pronto, é o que está a acontecer efetivamente. Mas isso é preocupante, porque a abstenção não é a resposta. Porque costuma dizer quem cala consente, não é? Claro. Portanto, se vamos consentir, que é o que estamos a fazer agora com cada vez maior abstenção, isso é o que eles querem. Porque às páginas tantas só votarão os militantes, depois até nem todos os militantes estão de acordo com o que se passa nos seus partidos, e portanto só votarão as elites, não é? Portanto, votam elas mesmas e ponto final. E portanto é o que eles querem, porque aí deixa de haver crítica, deixa de haver tudo, e aí é uma maravilha. E portanto eles próprios estão interessados em fomentar a abstenção, não é? Claro. A abstenção é crítica, mas devia ser participativa. E as pessoas só não participam porque se reconhecem que não têm poder para nada. Esta é que é a realidade, não é? Esta é que é a realidade. Pronto, então aquilo que nós pretendemos com este Congresso da Cidadania é descobrir novos valores, trazê-los para a política a sério, ou seja, no fundo vamos tentar perceber onde é que estão os estadistas de Portugal que não têm conseguido chegar ao poder, para, com isto, criar um punhado de gente, eu não diria 300, não é preciso tanta gente para isso, mas é uma espécie dos 300 que conseguiram defender um Estado. Precisamos desse punhado de homens valorosos para encabeçarem um novo projeto político-partidário. Criar uma nova voz, não é assim? Nem mais. Esse novo projeto político-partidário, sim, é que nos dará a democracia efetiva. Serão responsáveis por alterar a Constituição no sentido de se estabelecerem os processos, mecanismos de regulação dos dirigentes, que é o que falta. E, portanto, de uma forma muito básica... A ideia é renovar, é ter uma renovação, criar um grupo de renovação, não é assim? Nem mais. Eu nem diria renovar, porque o termo renovar significa mais manter o que já está, mas dar um aspecto de novo. Eu diria mesmo uma reedificação. Até uma criação, eu atrevo mesmo a dizer uma criação mesmo, uma inovação. Porque, efetivamente, as normas legais, constitucionais e regulamentares do funcionamento das associações políticas
continuam a ser uma cópia da atitude ditatorial, pura e simplesmente. Isto é, as pessoas sabem que internamente num partido há alguém que manda, é sempre a ideia. Aliás, se nós perguntamos às pessoas, olha, quem é que você gostava que mandasse no país? É sempre este o termo, é mandar, 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 não saímos disto. Claro. E a palavra O problema mandar, é governar, devia ser assim. nem mais. Portanto, a palavra mandar objetiva logo isso, é uma ditadura, pronto, basicamente é isto. Só que deixamos de ter uma ditadura durante décadas, não é? Encabeçada por uma pessoa, que nunca é uma pessoa, portanto é um grupo, para passar a ter uma ditadura mais encurtada no tempo, não é? Ou seja, a cada 4 anos vem um grupo, dita uma coisa, depois sai esse, se não estiverem contentes, substituem por outro, e esse outro dita outras coisas. E andamos nisto. E, portanto, quer dizer que, no fundo, na prática, na realidade, ainda não vimos a democracia. Porque, efetivamente, a democracia significa o exercício do poder do povo, das bases eleitorais. Isto é, como se o mais importante para... Democracia, se me permite, já agora a democracia existe aqui na Suíça, por exemplo. Porque é um conselho... Não é total. É o que mais parece. Sim, são ensaios. Porque o facto de haver referendos não significa que está estabelecida a democracia. Claro, existe é que para determinadas opções há a vontade de ouvir o povo, isto é, no que é menor para a condução económica do país, porque se nós repararmos aquilo que é referendado, não são coisas que tenham um grande impacto na atividade económica do país. São coisas de menor importância. São pequenos detalhes. Pronto, pequenos detalhes, que é para as pessoas se sentirem contentes, porque eu participei, eu escolhi, pronto. E a pessoa gosta disso. Agora, não é isso que nós queremos. Nós queremos é, efetivamente, democracia efetiva. Isto é, ou melhor, uma democracia real. O que significa que são sempre as bases que conduzem as vontades dominantes no país. O que significa isto, somente, algo parecido a uma administração do condomínio. Nós escolhemos administradores para um condomínio, vamos imaginar que é um prédio, certo? Agora, essa administração não tem liberdade para fazer o que quiser. A administração propõe aos condóminos o que é preciso fazer. E os condóminos é que decidem se faz ou não se faz. Ponto. Claro. Basicamente é isto. Agora, ouve-se todos, não é? Agora, pensemos nisto à escala de um país. Vamos pensar que o condomínio já não é o nosso prédio, o condomínio é todo o território nacional. Pronto. O que é que se tem que fazer para melhorar a situação? E, portanto, nós vamos eleger administradores, que são pagos por nós, e esses administradores, do alto da sua sabedoria, supostamente, proporão planos, proporão vontades. E os condóminos, ou seja, quem os elegeu, todos os portugueses, atenção, todos os portugueses, é que vão dizer aos senhores administradores se podem ou não podem executar aquilo que propuseram. Pronto, é isto. Isto é democracia. E, portanto, é este sistema que nunca foi efetivamente aplicado porque não interessa às pessoas. Porque e também nós sabemos que todos nós, infelizmente, gostamos de mandar um bocadinho, não é? Claro. Pronto. E, mas também, se fossem as coisas mais claras, quer dizer, se as pessoas que estão, portanto, lá no alto, não é que se costuma dizer, à frente do país, se esclarecessem melhor a situação ou as várias situações que estamos a viver, esclarecessem, que houvesse aquela clareza, mas não digo aquela clareza a explicar as coisas de uma maneira difícil para as pessoas não entenderem, porque nem todos têm a mesma educação, nem todos têm as mesmas habilitações literárias, portanto, devia ser explicado de uma maneira, de uma forma em que todos os portugueses portanto, todas as idades compreendessem o que se está a passar. Portanto, e talvez aí as pessoas aí, então afinal é isto que está a passar, ok, agora já percebi. Porque muitas vezes as palavras são tão lindas, são tão complicadas, que às vezes as pessoas estão dentro da televisão, mas o que é que ele está para ali a dizer? Está a falar em não sei cortes de não sei quê, de isto, daquilo, e muitas pessoas, agora a nossa geração, outras gerações já começam a compreender, claro, que já têm outra escola, né? Portanto, têm mais habilitações, mas aquelas pessoas com mais idade, nem todas tiveram a mesma oportunidade de estudar e acho que aí há que reaver a forma como explicar. Exatamente, pronto, porque o que acontece no processo que se chama, do ponto de vista académico, governança,
Eu próprio, na minha tese, na tese sobre ordenamento do território e gestão ambiental, ou gestão territorial, porque no fundo quer queiramos, quer não, o processo político trata de gerir o território, não é? O território e a sociedade. Eu desenvolvi o conceito de governança, que já está muito bem vincado no mundo académico e que consiste precisamente nisto. As propostas que se fazem às bases têm de ser claras, como é óbvio. E isto tem a ver um bocadinho com o processo, por exemplo, de análise de impactos ambientais da atividade económica, porque isso já é conhecido. Grandes indústrias, para poderem elaborar, têm que fazer processos de análise dos impactos da indústria, não é? E, portanto, depois têm que informar a população do que vai acontecer. Ou melhor, vão traduzir por miúdos aquilo que é técnico. Claro. E, portanto, obviamente que no processo de governança, aos governantes, aos administradores do Estado, compete saber informar as bases. Ou seja, não podem utilizar palavras técnicas caras, bonitas. Têm que utilizar termos comuns. Explicar. Isso é muito fácil, não é? Não é preciso estarmos cá a inventar. É muito fácil dizer às pessoas de uma forma que elas compreendam o que é que se pretende para o país. Eu não tenho que dizer às pessoas quais são as regras técnicas, por exemplo, para melhorar o nível de exportação do país. Eu tenho que dizer às pessoas de uma forma comum, como se fosse um jornalista, como é que eu vou satisfazer isso, não é? Claro. E, portanto, o processo de governança implica mesmo isso e impõe que, juntamente com a apresentação das propostas aos condóminos, aos eleitores portugueses, venha uma tradução clara, palavras muito comuns, do que são as propostas. Ou seja, eles não podem de maneira nenhuma pegar, por exemplo, no orçamento do Estado e chapá-lo na cara dos portugueses, porque as pessoas olham para aquilo e não entendem a maior parte do que lá está. Lá está, era aí que eu queria chegar. É óbvio. Têm que aprender a fazer aquilo que também se faz. Enorme, portanto, têm que aprender a fazer aquilo que se faz na análise de impactos ambientais, por exemplo, em que existe um dossiê técnico e existe um dossiê de resumo que simplifica as palavras e que tem que ser colocado à disposição do público, que é para eles lerem aquilo de uma forma fácil e perceberem tudo. Simplificar as coisas. Isso é fácil, não venham cá com histórias porque é muito fácil. Qualquer doutor, aliás, também com a degradação cultural dos próprios académicos que nos governam, eu não diria académicos, diria mais politiqueiros, da forma como eles falam, também qualquer pessoa os entende, não é? Portanto, eles também não são nada complicados, nem são grandes intelectos, portanto é fácil também perceber o que eles dizem. E de maneira que a governança, como eu dizia, implica mesmo isto, num processo, num contexto de democratização de toda a sociedade, não é? Portanto, é preciso que as pessoas compreendam que só vamos ter democracia dentro deste esquema, um esquema de administração do grande condomínio que é o país de cada povo, não é? E, portanto, é precisamente isto que nós vamos propor no Congresso da Cidadania e isto vai, no fundo, implicar aqui uma articulação de políticas entre o que é a sociedade civil e a sociedade governativa. Para a sociedade governativa, nós temos que propor a criação, em primeiro lugar, de partidos verdadeiramente democráticos. Não faz sentido que os atuais partidos, na forma como funcionam, sejam os protagonistas da mudança, porque não vão ser, com certeza, não é? Porque têm naquelas cabecinhas ainda a mentalidade primitiva de como se manda. Claro. E parece que o tempo é como os produtos, não é? Eles tanto vendem os produtos que os produtos estão a passar a data. Exatamente, pronto. E já passaram muito tempo de data, não é? Aliás, eles estão a aguentar-se, têm-se aguentado no lamaçal que Guterres denunciou, no pântano que Guterres denunciou, e precisamente têm-se aguentado precisamente porque a sociedade civil ainda não teve ninguém que a organizasse. E, portanto, este Congresso é no sentido de organizar a sociedade civil e dizendo-lhes o que é que tem de ser feito. E, basicamente, o que tem de ser feito é isto. Promover a criação de partidos democráticos, e para o serem basta mexer-lhes nas regras estatutárias, ou seja, as suas regras de funcionamento, de modo que eles adotem internamente o processo de gestão condominial. Isto é, as elites não podem decidir coisa nenhuma, não podem mandar coisa nenhuma, são sempre as bases dentro dos partidos a aprovar aquilo que o partido vai defender. E as elites dirigentes, as chamadas comissões políticas, limitar-se-ão a apresentar propostas
que os militantes ratificarão ou não. Portanto, decidirão se estão ou não estão bem. E só assim é que, quando os partidos forem verdadeiramente democráticos, é que depois poderão trazer à ação governativa a democracia. Isto é básico, não é? Pronto. Agora, do ponto de vista da sociedade civil, temos que organizá-la para se preparar para a regulação do poder político e governamental. Como é que isso se faz? É simples. Constitucionalmente, temos que dar poder a uma associação que represente todos os condóminos, todos os eleitores, não é? E que vai ter poder de veto, poder de contrabalançar a própria ação política. Isto é, tem que ter, no fundo, poderes de recurso para as instâncias jurídicas. Essa associação que representa os eleitores portugueses pode denunciar o que muito bem entender, nomeadamente quando sentir que os governantes não estão a cumprir com o que prometeram nas eleições, e atenção, que as promessas que eles fazem antes de chegar ao poder são a carta em que as pessoas votam. Claro. E, portanto, as pessoas... É o menu. Exatamente. As pessoas eleitoras são as primeiras a ver quando é que isso não está a ser cumprido. E, portanto, quando descobrirem que não está a ser cumprido, é muito simples. Interpõem uma ação judicial contra os governantes e o Poder Judicial terá o poder para os destituir. Lá está, é isso mesmo. Pronto. Não chegar até o fim da... Claro. É claro que o Poder Judicial não pode fazer destituições automáticas. Primeiro vai averiguar, como é óbvio. Claro, não é? investigar. Tem que provar-se em tribunal, e neste caso em sede de tribunal constitucional, porque a Constituição depois numa outra ótica vai ser continuamente e ativamente velada por esse tribunal constitucional, no sentido de garantir que a própria produção das leis não vai contra a Constituição. Hoje em dia o que é que nós temos? Temos um Tribunal Constitucional passivo, ou seja, ele só interfere quando alguém manda interferir. Seja o Presidente da República, seja a Assembleia, quem quer que seja, quem tem poderes para tal, não é? Pronto, mas é preciso que a Constituição dê poderes ao povo para interferir diretamente. E pode fazê-lo na forma das petições. Já existem petições, mas são letra morta. As petições não passam de figuras de retórica, não é? Porque os senhores até podem aplaudir lá no Parlamento a entrada de mais uma petição e saudar o povo e não sei o quê, e dar muitos miminhos, mas depois vão às votações e liquidam a petição e ponto final, vai para o lixo. Ora, nós queremos é que as petições tenham poder preventivo relativamente à destituição dos órgãos governativos e órgãos representativos, nomeadamente as assembleias. E, portanto, só neste contexto, quando a Constituição for reescrita para a verdadeira democracia, é que nós nos daremos por satisfeitos porque finalmente atingiremos... Uma política justa. Pronto, e atingiremos aquilo que é, de facto, a democracia efetiva na sociedade. Pronto, é isto que... José Barros, vamos fazer então aqui um pequeno intervalo, vamos a um espaço musical, que a nossa produção vai passar uma música enquanto nós voltamos então já a seguir para continuar esta conversa, claro, como sempre, a falar da nossa política, da realidade da nossa política hoje e de outras coisas. Vamos então à música e voltamos já a seguir. Do Minho, as 7 mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil e roca, armadas de fuzil e roca, correram corregedor, correram corregedor. Lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada.
pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. Mulheres do Minho, as 7 mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuziroca, armadas de fuziroca, correram por Regedor, correram por Regedor. Mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. E de regresso então a este Políticas e Politiquices, onde já passam 11 minutos das 21 horas menos uma hora em Portugal, onde José Barros abordava então o Congresso da Cidadania. Portanto, como vocês puderam ouvir, é um congresso muito interessante, onde vocês, portanto, os cidadãos podem aderirem e, claro, fazer ouvir a sua voz e outras coisas, não é assim, José Barros? Sim, exatamente. Pronto, aquilo será um espaço de intervenção onde quem achar que deve intervir, deve expor as suas ideias e encontrarmos em conjuntos a solução para o caos político em que está o país e, portanto, compete-nos a nós e não a quem é responsável por toda a corrupção fazer a mudança, não é? Claro. E, portanto, é o desafio que nós devemos colocar a todas as pessoas de bem que existem, e são muitas neste país, mas por norma as pessoas de bem estão sempre subjugadas às pessoas de mal. Claro. Para muita pena nossa, mas pronto, é assim que as coisas funcionam. É assim, é a nossa realidade. Vamos avançar então. E outro tema que vai ser trazido, e já tínhamos falado na passada quinta-feira, foi um desafio que eu lancei para os Jabaros. Foi então este cenário do franco suíço, da valorização do franco suíço, que ocorreu ultimamente, portanto, há algumas semanas, vamos dizer assim, onde o euro valia que há pouco tempo 1 franco e 20 cêntimos, portanto, face ao euro, portanto, 1 euro valia 1 franco e 20, como se costuma dizer aqui, e agora está ela por ela, já vais. Qual é esse o impacto, portanto, vamos falar aqui das vantagens e desvantagens que vai trazer isso, claro. Pronto, é assim, dentro da ótica que tem sido o nosso programa, tentar trocar por miúdos as coisas para que as pessoas nos entendam, é preciso que as pessoas percebam que a Suíça tem uma grande vantagem relativamente a Portugal, que é de controlar a sua política cambial, isto é, dizer quanto é que o franco suíço vale relativamente às outras moedas, não é? E, inclusivamente, face ao euro. O que é que isto permite fazer? O controle da política cambial permite, por exemplo, mexer nos indicadores do comércio internacional. Sobre tudo isto, não é? Sobre tudo isto, comércio internacional. Isto é, tem implicação direta na balança comercial de cada país. Eles podem controlar
o ritmo da importação e da exportação, ou melhor, a política de preços dos produtos de cada país, não é? O que é que a Suíça está a fazer? A Suíça é claro que tem particularidades diferentes de Portugal, como é óbvio, porque infelizmente em Portugal nunca se fez coisa nenhuma em termos de estruturação económica, a não ser no tempo da outra senhora, como se costuma dizer, não é? Aí sim houve uma verdadeira política de desenvolvimento do país, com todos os aspectos, outros aspectos negativos, pronto, não há bela ascensão, como se costuma dizer, mas pela primeira vez na nossa história alguém conseguiu desenvolver um plano económico para o país. E hoje em dia nós não temos plano nenhum. O que nós temos é andar à deriva das políticas de financiamento comunitário, ou seja, dos fundos comunitários. Portanto, Portugal neste momento deixou de ter plano, e o plano é aproveitar o dinheiro que vem de Bruxelas, e ponto. E a própria atividade empresarial dentro do país está sempre aí à espera para onde é que vem o subsídio. E, portanto, qualquer desenvolvimento a fazer é em função dos subsídios que Bruxelas decidir atribuir-nos. Pronto, e, portanto, deixa de haver plano interno de desenvolvimento e passa a haver um plano comunitário que depois também não é plano nenhum. Não é plano nenhum porque faltam-nos pessoas de gema, pessoas que tenham aquele caráter forte de estadistas e com uma visão muito alargada para aquilo que seria o processo de desenvolvimento da Europa, que também neste momento não existe. Ora bem, agora, comparando a realidade portuguesa com a Suíça, obviamente que a Suíça estrutura muito melhor a sua economia. Nós sabemos o que é que a Suíça produz de bom, não é? Já para não falarmos do chocolate suíço. Mas também importa muito. Sim, mas falemos do que ela tem de bom. O chocolate suíço, os relógios suíços, etc, etc. É claro que eu não falo mais porque os outros assuntos já não são tão conhecidos. Medicamentos também. Pronto, sim, exatamente. Farmacêutica. Pronto, temos que falar sobretudo para as pessoas perceberem isto, o chocolate e os relógios. Ora bem, se o chocolate e os relógios são cobiçados em todo o mundo, não é? Não há dúvida que a Suíça pode exportar, não é? Toneladas e toneladas e toneladas, certo? Claro. Agora a questão é, se o franco suíço estiver muito caro, quem vai importar o que é que vai achar do produto suíço? Está caro, certo? Está caro, claro. Está caro. Pronto. E então não mandam vir relógios suíços e chocolate suíço, correto? Claro. Eu até vou só fazer de conta que no mundo só existe Portugal e a Suíça, ok? Pronto. Vamos imaginar que temos aqui umas elites que gostam de comer o chocolate suíço e de trazer no pulso os relógios suíços. É um bom exemplo. Se o franco suíço estiver forte, o portuguesinho vai dizer assim, epá, isto está a ficar caro, cara, já não posso mandar vir mais chocolate nem mais relógios, claro, porque então a Suíça tem dificuldade em escoar produto. Em vender, Portanto, se mantém a sua população como mantém, com as mesmas necessidades de consumo, continua a importar o mesmo, mas exporta menos. Ora, se vai exportar menos, a balança de pagamentos na Suíça vai ser negativa. Portanto, começa a haver problemas orçamentais, certo? Claro. Pronto. Por outro lado, o que é importado, estando o franco suíço forte, torna-se mais barato. Então, quem vive na Suíça começa a dizer bem, certo? Porque tudo o que vem de fora, a Suíça começa a comprar mais barato. E então, o consumo na Suíça vai aumentar, correto? Claro. Pronto. Agora, falemos só o que interessa para os imigrantes. Os imigrantes têm um objetivo muito grande, que é, partem de Portugal, mas com saudades de Portugal. E, portanto, têm sempre o sonho de investir tudo o que poupam em Portugal, correto? Pronto, fazer a sua casinha, pôr dinheiro de parte, para a reforma, etc. Para as férias, para tudo, não é? Férias, claro. Exatamente, pronto. Ora, se o franco suíço começa a revalorizar, o pouco que ainda se consegue poupar na Suíça representa cada vez mais em Portugal, correto? Certo. Pronto. Então, o imigrante fica mais contente, como quem, afinal, eu agora consigo pôr mais dinheiro, euros, não é? Consigo pôr mais euros na minha conta em Portugal do que punha há 2 anos atrás, certo? Porque, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, uma pessoa que enviasse 1000 francos para Portugal,
fazia antes a 700 euros ou uma coisa assim, 750 euros, mais coisa, menos coisa. Agora, os mesmos 1000 francos, não quase 1000 euros. Nem mais. Portanto, as poupanças dos nossos imigrantes, traduzidas em euros, vão ser maiores. sim. Ora, isto vai ajudar a que os nossos politiqueiros brilhem outra vez, não é? Porque não há de tardar muito, daqui a um ano, virem gabar-se que as remessas dos imigrantes aumentaram. Lá certo? está, é isso mesmo. Lá está. Portanto, eles vão, depois apresentam as estatísticas, e as remessas dos imigrantes aumentaram. Os bancos estão Mentira. vezes. Mentira. Ou seja, o volume de poupanças dos imigrantes até pode diminuir, mas como há uma revalorização das suas moedas, não é? Onde estão a trabalhar, obviamente aqui vai representar mais nas contas nos bancos. Claro. Também Ok. vai haver mais consumo depois. Pronto. Mas os politiqueiros, como é a arte deles de estarem sempre a enganar os eleitores, vão ver sempre as coisas ao contrário, não é? Vão dizer, ei pá, está tão bom que as remessas dos imigrantes outra vez aumentaram. E fica tudo satisfeito, não é? Pronto, e é isto que nós temos. Eu já estou aqui, no fundo, a explicar como é que uma simples mexida na taxa de câmbio afeta várias questões, não é? Claro. Quer dizer, e também tem impacto no brilharete dos politiqueiros, não é? Porque eles vão depois usar isso em seu benefício. Portanto, o que é que eu quero dizer aos imigrantes? É que eles já se tinham desabituado daquilo que se fazia na década de 90, que era mandar cá para Portugal massivamente as poupanças. Porque nós sabemos que agora O tempo estão mais... do escudo era bom. Era bom. E, aliás, agora já não é assim. Eles estão habituados, e eu sei, de uma forma geral, que os imigrantes estão mais interessados em depositar nos países onde estão a trabalhar, Claro. ou até depois em contas muito mais atrativas porque rendem mais lá, não é? Claro. E, portanto, já desaprenderam de enviar tudo o que podiam para Portugal. Ora, neste momento, têm que ser muito mais rápidos a saber ler os sinais e mudar de trajeto. Ou seja, devem perceber que agora o dinheiro vai render mais porque Compensa mais. Claro. vai somar o ganho cambial com os poucos juros que ainda possam receber cá. Não é? Claro. Portanto, no conjunto, o imigrante ganha mais dinheiro se o depositar cá outra vez. E de preferência, eu não queria ser tão antipatriota, mas vou ter que dizer, por uma questão de honestidade intelectual, a prática que um imigrante deve ter relativamente à taxa cambial é sempre depositar o seu dinheiro nos países onde a moeda estiver mais desvalorizada relativamente ao franco suíço. Ok? Claro. Pronto, e acho que isto chega, porque depois também terão os seus gestores bancários e, olha, ponha a minha conta no país onde a moeda valer menos relativamente ao franco suíço, porque só assim é que aquilo cresce a olhos vistos, não é? Claro. Só que pronto, isto depois exige estar-se continuamente atento à política cambial para saber transferir de um lado para o outro e ir ganhando no tempo, não é? No médio e longo prazo, muito dinheiro. Pronto, mas isto penso que depois já entraríamos... O que se passa aqui, portanto, isso é uma das vantagens, portanto, agora, o que se passa atualmente, mas também há desvantagens. Uma delas, eu passo a citar, os funcionários públicos portugueses aqui na Suíça, que são pagos em euros, estão preocupados, por exemplo. Pois. O fim da taxa de câmbio mínima vai afetar os salários. Pois. Portanto, lá está, portanto, há vantagens e desvantagens. Claro, isso é uma desvantagem, porque isso na prática significa uma perda salarial, portanto uma redução de salário, não é? Isso é óbvio. E portanto vão notar que há um encarecimento de vida, não é? E portanto, lá está, costumo dizer que na economia há equilíbrios muito frágeis, não é? E se nós abusarmos muito de uma coisa ou de outra, desequilibramos completamente o processo. E efetivamente um dos erros do nosso atual governo foi esse, foi não perceber que a economia tem um equilíbrio muito frágil e que mexendo demasiado num fator descontrolam completamente a economia, porque não se pode abusar das medidas que mexam no equilíbrio, não é? Certo. E, portanto, só de uma forma ingênua, de quem não percebe o que é este ecossistema económico, eu chamo isto de um ecossistema económico, em que há muitos componentes que estão interligados e que se eu pressionar um componente, ele vai atuar nos outros e provoca logo um grande desequilíbrio, não é? É o efeito do dominó.
Exatamente. Nós temos que mexer na economia com pinças, não é? Com rigor. Mexer só, fazer ali uma sintonia muito fina nas coisas todas, para ajustar os vários fatores. Mas não é assim que os nossos politiqueiros agem. Por ignorância, fazem terapias de choque. À bruta, não é? À bruta. É uma palmadeira. Depois admiram-se do resultado, não é? E depois, ai meu Deus, que não sabemos como é que devemos sair disto. Pronto, mas é o que nós temos, não é? Infelizmente. Portanto, para avançarmos então em relação a este assunto, lá está, esta baixa, portanto, esta baixa da taxa, portanto, o fim da taxa de câmbio mínima entre o franco e o euro, portanto, tem vantagens e desvantagens, e se calhar não se sente ainda agora, né? Mas acho que nestes tempos é que se vai sentir, sobretudo a termos de empregos também, porque claro. Se não se vende, se não se exporta aqui na Suíça, portanto, os empregos não vão aparecer. Exatamente. Portanto, exatamente. Isso é que se vai ser, portanto, quem tem um emprego aqui, um trabalho, está contente porque recebe o mesmo salário, e pronto, e claro está, vai poder comprar mais e não é preciso ir a Portugal, basta ir à França, à Alemanha, portanto, porque países do euro, não é? Enquanto eles esquecem é a outra parte, é que o trabalho vai começar a baixar, portanto, não há exportação, e a Suíça não vende relógios, chocolates, queijos e por aí fora, e por acabar, portanto, vai estagnar, portanto, o emprego. Exatamente. E por isso, lá está, há a vantagem e a desvantagem, há muitas consequências, de facto, positivas, claro, e negativas. Um riem-se e outros vão chorar, como se costuma dizer. Nem mais. E é sempre assim a vida, não é? É sempre, a realidade é essa, por isso é que se costuma dizer, e um conselho aqui para os imigrantes, porque eu também estou aqui, é que tenham cuidado, e quem tiver trabalho que o saiba guardar, e claro que não se gaste tudo, porque vai haver uma onda, portanto, isto é como um tsunami. O tsunami é num sítio e só depois, passado um tempo, é que há o impacto. Portanto, lá está. Vamos ver se a Suíça consegue, quer dizer, também, já que tem portanto, pessoas inteligentes e que estão à frente da economia, ver se conseguem criar uma economia estável e ultrapassar, nunca se sabe, não é? Portanto, vamos ver como é que corre, mas lá está. É uma incógnita que vai ficar no ar. Digamos assim. Bom, estamos quase no final desta emissão, mas tempo ainda para falar na situação local, não é? Exatamente. E hoje o que é que nos traz o José Barros? Pronto, hoje é apenas um enquadramento daquilo que é o ordenamento atual, sobretudo, por exemplo, na Vila da Póvoa de Lanhoso. O que é que nós constatamos? Constatamos que num espaço reduzido, que é a vila, conflituam atividades económicas e zonas habitacionais e vilazeiras. Isto é possível encontrar, por exemplo, pedreiras que fazem explosões a torto e a direito a escassos metros de habitações, e eu quando digo escassos metros quero dizer que há impactos das explosões nas próprias habitações. Encontram-se atividades noturnas barulhentas que são um desassossego para as ruas que são de habitação, e, portanto, não há ninguém com visão no Executivo Municipal no sentido de disciplinar melhor as várias atividades. Porque, no fundo, eu tenho que reconhecer, herdaram estes erros de ordenamento do território do passado. E, portanto, eu sei e reconheço que é difícil do dia para a noite fazer alguma coisa. O que é facto é que já temos este Executivo lá no terceiro mandato, certo? Portanto, já mais do que 8 anos, e nada fizeram relativamente a esta realidade desastrosa. Apesar de saberem que há problemas graves, as pessoas queixam-se e são incapazes de gerir melhor quer as estruturas construídas que já têm, quer as atividades. Ora, só há uma forma de resolver isto. Por exemplo, através dos instrumentos de permuta de propriedades. Vamos imaginar, por exemplo, uma pedreira que está num local que resulta em prejuízo das habitações. O que eu sugiro é muito mais fácil mudar a pedreira do que os prédios e moradias.
E, portanto, propõe-se aos proprietários da pedreira a permuta para outro local que não conflitue com habitações, não é? Que sejam locais ermos, e devolvem aquela pedreira a um espaço renaturalizado, fazendo ali uma cobertura ajardinada, o que quer que seja, ou até expandindo a própria urbanização. Pronto. Não vi ninguém nunca pensar nisto, como também não vi ninguém, por exemplo, estar preocupado com as atividades de diversão noturna. E aí, particularmente aqui na Póvoa de Lanhoso, há um desassossego permanente na principal artéria da cidade por causa do funcionamento de diversões noturnas. Ora, isto também é muito fácil de resolver e, com isso, com essa solução, iríamos dinamizar polos industriais que estão ao abandono, que é o caso, por exemplo, de Fontarcada. Para quem é do concelho, sabe do que eu estou a falar. Há um parque industrial que está... zonas afastadas das habitações, é isso, não é? Exatamente, afastado das habitações, tem estruturas de acolhimento para estacionamento, para alargamento da estadia, etc. Tem ótimas estruturas construídas para albergar espaços de diversão noturna cosmopolitas que poderiam gerar para o concelho uma atração enorme. Isto depois seria associado, inclusive, à dinamização turística. E, portanto, o que é que nós sentimos? É que, efetivamente, quando não há preparação dos executivos para terem esta visão de gestão territorial das atividades e do próprio território, primamos pela inércia, isto é, nada se faz de diferente. Herda-se uma situação errada e continua-se com ela errada. E, portanto, depois o que é que as pessoas fazem? Pronto, tentam votar noutros, que sejam alternativa, que mostram que vão ser diferentes, mas depois continuamos a dar sempre com os burros na água, como se costuma dizer, não é? De executivo para executivo, continua a inércia. Continua a inércia. Se calhar, dentro das instituições partidárias locais, também não há espaço para os melhores valores se afirmarem. Nós temos que o mal maior é este, não é? Uma vez que os partidos se regem por ditaduras, há sempre grupos que têm poder para impor a sua ditadura. E, mas portanto, num município é mais difícil ainda que, se calhar... há lobbies que fazem pressão muito maior sobre as pessoas. E depois assim, as pessoas são conhecidas e não sei o quê, não sei o que mais. Exatamente. E as intimidações e as pressões são muito mais eficazes. As pessoas têm mais medo porque a pressão é ali, é constante, não é? Deviam ser imparciais em vez de ser parcial. Estás marcado, eu conheço-te, atenção, não é? Pronto, pois, e as pessoas têm medo claro. Porque nós sabemos que ninguém defende os Cristos, não é? Porque Cristo aconteceu-lhe o que aconteceu, não é? Claro. Tinha ótimas ideias para a época, demasiadamente avançadas, que ainda hoje não conseguem ser aplicadas, e foi crucificado. Porque, efetivamente, as pessoas são incapazes de se unirem em torno de uma voz, em torno de um líder. Ou seja, no pior momento, o líder é enviado para a fogueira. E, portanto, as pessoas, sabendo disso, dessa questão histórica, dessa questão social e psicológica das pessoas, por norma, dizem o que lhes compete de acordo com a sua sabedoria, mas não interferem até que as pessoas reclamem pela sua aparição, pela sua ação, não é? E, portanto, é essa a posição que deve restar e que é inteligente, porque eu acho que ninguém gosta de ser masoquista, não é? Claro. Embora, pronto, nós sabemos que também há masoquistas, mas, enfim, são sintomas de distúrbios psicológicos que não são adequados com a inteligência. Quer dizer que soluções existem, não é? Existem soluções, mas efetivamente é o que eu digo, quer dizer, nós temos que tentar revolucionar mentalidades, de lançar desafios para os cidadãos, de modo que eles sintam que efetivamente há pessoas que conhecem soluções e que é preciso cerrarem fileiras em torno dessas soluções e passarem esses mesmos eleitores a serem protagonistas do futuro dos seus territórios, sejam locais ou nacionais. Portanto, este é o desafio que nos compete lançar. Isto é, eu costumo dizer que ser Cristo é ser tolo, devemos indicar às pessoas para elas fazerem por si mesmas. E isso tem sido o meu papel. Eu digo às pessoas, vocês têm o poder de mudar. Têm é que apostar. E não estar apenas limitados ao aparecimento de alguém, tipo Dom Sebastião, para vos salvar, porque isso ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Portanto, a mudança compete a todos. Todos têm que ser responsáveis, todos têm que
ser, no fundo, bastante sérios e ao mesmo tempo com coragem, têm de ser corajosos. E ver a realidade como ela é, não é? Portanto, e nem mais. Se não houver coragem, não há mudança. É claro. Isto que eu tenho para dizer no programa claro, de hoje. E este também não é só portanto, no município da Póvoa do Lanhoso, isso acontece, portanto, as pedreiras, isso também acontece muito noutros municípios, portanto, também no município onde estou também, onde eu moro também, acontece isso e houve uma altura que até se falou muito nisso e pronto. Mas, como diz o José Barros, portanto, há soluções, tem que haver vontade de mudar para já. Não é? Tem que haver aquela vontade de aceitar a mudança, de alterar as coisas como elas estão, de melhorar, e depois tem que ser a vontade de todos, porque só se for de um ou dois não vale a pena, não chega a lado nenhum. Tem que ter a boa fé e o bom senso de saber corrigir o que está mal e melhorar o melhor possível, não é assim? Claramente. Lá está. Bom, pois é, pronto, fica aqui então este repto, portanto, para o município da Póvoa do Lanhoso, para que há soluções e que espero que encontrem, que metam em prática essas soluções para bem, portanto, das habitações dos moradores e do próprio município, não é assim? Exatamente. Bom, amigos jabarros, cá estamos mais uma vez neste segundo programa e chegamos ao fim. É verdade, o tempo passa a correr, a gente nem dá conta que o tempo passa, mas é como sempre uma agradável conversa que temos aqui, onde falamos de vários assuntos que trazemos aqui para a mesa e hoje trouxemos então o Congresso da Cidadania, falamos aqui também sobre a valorização do franco suíço em relação ao euro e também falamos aqui então do ordenamento do município da Póvoa do Lanhoso. Três assuntos, claro. Bom, vamos então às despedidas, amigos jabarros. Muito boa noite então a todos, aos ouvintes, despeço-me de todos aqueles que nos acompanharam e também evidentemente à equipa de produção que põe de pé este programa. A todos, o meu obrigado e boa noite reiterado. Para a próxima. Muito bem, nós voltamos então para a próxima quinta-feira com mais assuntos sobre as políticas e politiquices. Por isso, meus amigos, uma boa noite para vocês todos, muito obrigado por estarem aí desse lado a acompanhar-nos e, claro, fiquem sempre na sintonia da Rádio Clube Imigrante e, claro, não se esqueçam que amanhã já é sexta-feira e o fim de semana está aí à porta. Um abraço, um obrigado para a Maria Fernandes que está na produção, como sempre, e, portanto, boa continuação a todos. Muito boa noite. Amigo, maior que o pensamento, estrada, amigo, vai por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento meu amigo, também. Fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se há
sonhos que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos me visitarão. Traz outro amigo também. Ai, sonhos me visitarão. Traz outro amigo também. O conteúdo de qualquer programa apresentado na Rádio Clube Imigrante é da inteira e exclusiva responsabilidade do seu autor ou locutor. Você acabou de ouvir a emissão de mais um locutor RCE. Passe um dia feliz e fique na companhia da Rádio Clube Imigrante no seu dia-a-dia.